Agora a gente fala de um assunto que o Balanço Geral vem acompanhando. A preocupação tanto de produtores como agroindústrias em relação ao excesso de importação, já que a concorrência desleal com outros países e o alto custo nacional da produção tem feito agricultores a abandonar o campo. Fred e Cassiane entraram para a estatística de famílias que, por inviabilidade econômica, decidiram deixar o campo. O dinheiro do plantel que foi vendido, eles investiram neste restaurante em Coronel Freitas. Uma aposta para quem, até o começo desse ano, estava pagando para trabalhar. Eu tinha uma atividade a campo, sem muitas contas, fechando o mês, e aí troquei de sistema, foi para um sistema mais intensificado. E aí começamos a fechar conta final do mês e a conta não fechava. Ana Lilian, por enquanto, permanece na atividade. Mas nesse ano, ela e os pais também já pensaram em abandonar o leite. Nessa mesma época do ano passado, nós estávamos, sim, felizes, contentes. O que a gente recebia do leite pagávamos as contas e sobrava. Esse ano já está um pouco mais complicado. Conforme a Ipagre, de janeiro a julho desse ano, as importações aumentaram mais de 180%, sendo que 98% dos produtos lácteos que entraram no Brasil vieram de países do Mercosul, vizinhos nossos, uma concorrência desleal. Conforme o presidente da Aurora Coop, o atual cenário pede cautela, mas celeridade para ajustar a política de importação a fim de beneficiar a agricultura familiar, que está sendo bastante castigada. Bem, o nosso compromisso é com milhares de produtores, preferencialmente pequenos produtores, médios produtores, desenvolvidos ao longo de décadas, que hoje atingiram um nível de tecnologia e produtividade, eu diria, satisfatórios. Não são ainda os melhores desejados, mas num momento como esse, eles são vulneráveis a verem o seu negócio, depois de feitos investimentos, trazendo inclusive muitas vezes a participação da família como um todo no negócio, a serem inviabilizados. Conforme o vice-presidente executivo da Federação da Agricultura do Estado, o impacto das importações na cadeia produtiva já é expressivo, afetando grande parte dos bovinocultores de Santa Catarina. Mas a gente sabe que é um cenário onde dólar caiu um pouquinho, né? O leite caiu de modo geral no mundo todo, né? O real se valorizou um pouquinho com relação ao dólar e essa questão aí achatou os preços do produtor rural, né? E nós estamos trabalhando junto às entidades e junto às autoridades constituídas para que algumas questões sejam feitas, sejam criados gatilhos. Entidades que representam a categoria, além de cobrar dos parlamentares e de maneira direta o Ministério da Agricultura, alertam para uma outra questão. É que, por enquanto, o preço do produto no mercado está atrativo, mas em breve até o consumidor poderá sentir uma diferença na hora de colocar o leite no carrinho. Se nós desestruturarmos a cadeia produtiva do Brasil, amanhã depois esse mesmo consumidor poderá pagar muito caro. De acordo com o presidente do Sindileite, uma alternativa seria subsidiar a produção nacional, uma espécie de compensação aos produtores. Prorrogar os financiamentos para suas indústrias e para seus produtores, para minimizar o efeito da estiagem que também afetou o nosso estado. Atendendo o clamor do setor produtivo, parlamentares catarinenses estão tentando em Brasília uma alteração na política de importação, visando reduzir a concorrência desleal que existe entre o Brasil e os países do Mercosul. Alguma providência precisa ser tomada com urgência para que seja buscada uma paridade, para que não continue prejudicando o produtor rural brasileiro. E essa disparidade que a gente está vivendo hoje gera uma concorrência desleal, né, afetando principalmente os pequenos produtores, que são a grande maioria dos produtores do nosso país. A gente segue aqui na Câmara Federal buscando alternativas imediatas para que a gente possa socorrer o setor leiteiro no nosso país. E falando em crise leiteira, nós procuramos o governo federal e também estadual para saber o que está sendo planejado. É Dom Giovan Petri para ampliar esses detalhes para a gente, está no ar. Pois é, Eduardo, o governo federal ele se pronunciou através do ministro da Agricultura
Um dos pontos abordados é o aporte de 200 milhões de reais para a compra de leite em pó, leite que será distribuído em unidades escolares, e isso deve ocorrer nos próximos dias. A gente ouve agora o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que explica quais medidas, então, além dessas, serão tomadas a partir de agora pelo governo federal. Já conseguimos a taxação de queijos importados, taxação de 18%. Também 14,4% a importação de leite para o Brasil. Medidas que estão sendo tomadas também na questão de fiscalização. O MAPA está atento e está intensificando a fiscalização com a hidratação de leite em pó, que é proibido, e nós vamos coibir de forma rigorosa. Estamos atentos também à entrada de produtos fora de conformidade nas nossas fronteiras. Nós procuramos também o governo do estado para abordar este tema que foi reportado através do Diego Antunes, nesta reportagem que nós vimos há pouco, e o governo do estado explica que o número de importações, ou as importações, elas triplicaram neste ano de 2023, e isso dificulta e muito a situação do produtor de leite aqui do estado de Santa Catarina especificamente. Então, o secretário de Estado de Agricultura, o Valdir Colato, ele também traz essa preocupação por parte do governo de Santa Catarina quanto à ausência de produtores de leite e outros tantos que estão deixando a atividade. Vamos ouvir. Buscando outras maneiras de consumir o leite, que é fazer com que o governo, através dos seus órgãos estaduais, adquiram parte desse leite, comprem e coloque no programa PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, também o leite. É uma das questões que estamos fazendo. As notícias que vêm de Brasília é que havia uma tarifa de 10% na importação e que o governo está agora autorizando a importação numa cota de 10,8% a 14%.